Olá, eu sou Jéssica Ângela e sou recém-mestre em jornalismo pela ESCS. Olá, eu sou Bernardo Santos e sou aluno do primeiro ano de mestrado em jornalismo na ESCS. Então, porquê a ESCS e o mestrado em jornalismo? Olha, porque eu tirei um curso de apresentador de televisão e rádio antes de vir para aqui e achei que este mestrado me ia dar outras bases, se calhar um bocadinho mais teóricas sobre o que é jornalismo, porque eu não sou formado em jornalismo. Sou licenciado em Relações Públicas, então pensei... Querias um complemento entre teórico ou prático? Exato, como também já faço jornalismo, ainda que seja basicamente um hobby há cerca de 3 anos. Então e fazes onde? Na Bola na Rede. E então pensei aliar uma coisa à outra, acho que ia ser interessante para a minha formação. Okay. E tu? Bem, eu escolhi a ESCS porque eu já tinha uma licenciatura em jornalismo e sentia que, apesar de ter também ter tido componente prática lá, eu achei que me faltava mais componente prática e então a ESCS, sinceramente, pronto, isto é uma repetição de tudo aquilo que os alunos dizem sobre a ESCS, mas a verdade é que aqui eu senti que tive todas as ferramentas para o mercado de trabalho. Essa é a verdade, por causa dos ateliês de rádio e televisão. Sim, é um curso muito prático. Exatamente, cyberjornalismo. E realmente, agora que já estou a fazer quase um ano pronto, na área, a trabalhar, sinto mesmo que foi uma grande mais-valia, porque quando me deparei logo com o estágio, eu não me sentia assim tão perdida. Em termos de edição, em termos de linguagem jornalística adaptada à televisão, adaptada ao digital, portanto eu senti que tinha todas as ferramentas para trabalhar dentro do jornalismo. Sim, eu concordo contigo, eu acho que é um mestrado que se complementa muito bem, complementa todas as áreas, acho que insiste muito na prática, o que é bom, porque também era o que eu procurava. Sim. Não queria nada muito teórico, queria aprender ainda mais sobre a prática, sobre o que é estar à frente de uma câmara, essencialmente, mas também a parte de rádio que eu gostei do curso, e então... Foi a primeira vez que eu me vi mesmo confrontada nas aulas a ter que fazer diretos do nada. E eu lembro-me de ter um medo. Atenção, adoro o professor Daniel Cruzeiro, na minha altura foi uma professor, adorei. Sim, eu também. Só que lá está, todas as segundas-feiras eu ficava em pânico para vir para a ESCS, porque como eu tinha sempre aqueles exercícios práticos de olhar para a câmara, fixar e ter aquela questão de ok, temos este tema, tens que falar sobre isto. Tipo, e não te podes calar, até a ordem em contrário. E ele obrigava a preparar muitos temas na aula para não ir com eles preparados, ou seja, para te confrontar. Exatamente, então, mas isso é muito bom porque na prática, no dia-a-dia, no trabalho, é o que é. É o que tens de preparar. E que impacto é que tu achas que este mestrado poderá ter na tua carreira? Eu acho que este mestrado me vai ajudar a catapultar para outra parte da minha carreira, porque eu quero ir para a televisão, é esse o objetivo. Tudo o que eu aprendi aqui está-me a dar essas ferramentas para conseguir essa mudança de vida que eu quero ter. E no teu caso, o que é que achas que este mestrado te vai ajudar? Eu sentia que me faltava aquilo à vontade em termos jornalísticos, jornalisticamente falando. Sim, numa perspectiva mais de informação. Exatamente, sim, numa perspectiva mais de informação, isso mesmo. E eu acho que me ajudou imenso. E não só, também na versatilidade em termos de conteúdos, porque eu estou numa área de trabalho em que eu não estou em nenhuma editoria, ou seja, eu faço conteúdos para televisão sobre tudo um pouco. E eu senti que aqui, por exemplo, com uma cadeira em específico que eu tinha sobre política, sobre economia, portanto abriu-me muito esse leque de conhecimentos, preparou-me, deu-me bases para eu depois, quando chegasse à redação... Ficares um bocadinho em tudo, claro. Exatamente. Agora que tive a oportunidade de começar a fazer diretos e fazer peças, acho que vou começar a reviver muitas coisas que aprendi aqui. Para não falar de que o relatório de estágio que fiz foi bastante bom e eu opto muito e aconselho muito as pessoas a fazerem, porque acho que junta muito o útil ao agradável, sinceramente. Para já estás logo ali, o teu objeto de estudo é o teu dia-a-dia, é aquilo que tu vês todos os dias. O meu tema foi sobre Putin e Zelensky, na cobertura da CNN Portugal, porque eu estou um bocadinho mais ligada eu trabalho para as duas, para a TV e para a CNN, mas pronto, de facto, na altura do estágio fazia muitos conteúdos para lá. O que eu fiz sempre foi dar factos, eu intercalei factos com conversas de jornalistas que me sustentavam os factos, pequenas, ou seja, tinha as entrevistas todas no fim, mas eu fui sempre contando, quase como se aquilo fosse um diário. Um diário. Tanto que o meu tem cerca de 140 páginas, mas aquilo lê-se como se fosse um livro, porque foi a minha história lá dentro,
não é? E então eu contei tudo, com factos também, sobre os meus objetos, o meu objeto de estudo e os meus objetivos, mas eu fui sempre intercalando. Tive a sorte também de ser coordenada pela Fernanda Bonach. Okay. E pela Ana Paula Sá, não sei se tiveste essa oportunidade. Sim, jornalismo político estou a ter agora. Exato, é tão bom. Ela é muito boa. Sim. E então tive essa sorte, elas as duas orientaram. Eu fiz sempre falando com elas, do género, às vezes enviava uma mensagem ou um e-mail: tiveste ideia? O que é que acha? Eu afunilei o meu tema umas 3 ou 4 vezes, teve que ser. Também concordo que quem tiver a oportunidade de fazer relatório de estágio, eu acho que sim. No meu caso eu não tenho, porque tenho um compromisso profissional que me impede de fazer relatório de estágio. Ok. Porque não posso largar agora o trabalho para ir fazer um estágio para outro sítio, mas eu por acaso também acho que quem possa ter essa oportunidade, eu acho que é extremamente interessante. E eu no meu caso se calhar gostaria de fazer, mas por exemplo, estou a pensar se calhar na dissertação. Em dissertação, mas também tens o projeto e tu com a tua experiência... Sim. Com a tua experiência e tendo em conta que tens aquele hobby na bola na rede, sim. se calhar até sim, eventualmente também pode ser um cenário a pensar, claro. Eu se posso dizer, acho que ainda estou meio verde nas ideias, não é? Porque acho que ainda tenho tempo para pensar nisso. Mas eu não sabia nada também. É isso, eu ainda não sei bem o que é que quero fazer ou não. Claro. Mas acho que também vou ter tempo. Isso vai surgindo. É isso, mas se bem que também acho que é mais uma coisa boa deste curso, é que eles incutem-te muito cedo a pensar nisso. Isso é verdade. E estão sempre a dizer, pensem já nisso, comecem a planear. Quer dizer, falem. Exato, e tu pensas, é tão cedo. Não é? Mas eles dizem, começa a planear, começa a discutir temas, começa a escrever temas, o que é que achas que podes fazer, o que é que achas que podes mudar, o que é que achas que podes acrescentar a uma área. E eu acho que isso também é positivo. O que é que tu destacavas na escola, no curso, enfim, nas cadeiras que tiveste neste curso, nos professores, se calhar no que tu aprendeste de diferente, ou que consideras diferente, se calhar para te ajudar na tua carreira que já tens e no futuro? Ok, eu em termos, o ambiente da ESC é espetacular, não é? Também concordo. É espetacular, em termos de colegas, eu sinto que em todas as cadeiras que tive, tanto colegas como professores, sim, na verdade, sim. sempre é tudo muito próximo, eu também sinto. Sim, muita tudo proximidade, muito próximo, toda a gente ajuda. se ajuda, toda a gente troca apontamentos, toda a gente, realmente há um espírito de equipa e de trabalho que eu acho que é muito importante. As pessoas estão todas aqui para o mesmo e isso é muito interessante de se ver, sim. Eu acho que o exercício, por exemplo, estávamos a falar da cadeira do professor Daniel, eu acho que o exercício que nós fazemos do programa final, eu acho que ajuda muito nessa questão da ajuda, porque mostra que temos todos a remar para o mesmo lado, porque temos todos a remar para o mesmo lado. Portanto, sim. Eu acho que isso é um bocadinho um espelho do curso. Eu acho que essa cadeira foi espetacular. Então, para quem quer ir para a televisão, é espetacular. Sim. Porque tu ficas... É que tu tens mesmo ali a percepção de que sozinho, ok, podes ir longe, claro que sim, há muita gente a ir longe sozinho, mas é muito mais chocante. Equipa, claro. Em equipa é que se trabalha. Fácil, não, sim, e em equipa é que se trabalha. É muito bom até para começarmos a lidar com egos, porque é muito bom para tocar noutros pontos também Ou seja, se tu fores pivô, não sabes o que é que os outros fazem, é bom tocares nesses pontos através do programa. E tu ali podes ser um bocadinho tudo. Eu lembro-me que na altura estive no som, depois estive nas câmaras, depois também apresentei, então foi super giro porque tivemos quem queria, estava... É isso, tivemos quem estiver disposto pode fazer tudo aquilo que quiser e experimentar um bocadinho. E ficas com uma ideia daquilo que é realmente trabalhar em televisão e mesmo noutros meios. E lá está, as minhas orientadoras, e mesmo sem ser as orientadoras, os outros professores, eu sentia que qualquer coisa na aula que nós quiséssemos questionar, tens sempre um guia. Quando chega ali àquela parte mais desafiante, que é o teu trabalho final, tu poderes debater o teu trabalho com vários professores. Eu não falei só com as minhas orientadoras, eu também falei todos os professores te ajudam. Também falei com outros no professores. Resultado final, sim. Porque, por exemplo, as metodologias de investigação também são sempre uma dor de cabeça. Muito. Tu até podes perceber, mas depois a trabalhar com Excel e com programas e assim, também requer alguma paciência em estudo. E eu lembro-me de ter sempre ajudas, seja da professora Até porque eles estão sempre a dizer para levar as coisas para a aula e dizer, olha, batemos aqui, vemos aqui, traz isso para a aula, complementamos aqui, sim. Ou se precisares, ligamos, ou há reunião Zoom, comigo aconteceu imensas vezes. Não, connosco também. Fazemos uma reunião Zoom, já te ligo. E
essa proximidade. Ajuda. Sim, eu senti mesmo que, claramente, com todo o respeito, mas eu senti mesmo que, além de professores, também tinha ali amigos. E senti muito isso com as minhas orientadoras. E eu acho que eles próprios também te dizem logo se estás a evoluir bem ou se estás a evoluir não tão bem. Sim. E ajudam-te. Sim. Então, o que é que tu destacas da ESCS e do curso? Portanto, seja a relação com professores, mesmo das cadeiras, atividades que também, não sei se estiveste, por exemplo, na rádio da ESCS, não sei o que é que destacas. Gostava, assim. mas não tenho tempo. Sim. Olha, por exemplo, eu, da minha experiência pessoal, eu fiz aquele curso de apresentador de televisão e rádio antes de vir, e quando entrei, agora estou a ter o ateliê de rádio, mas já tive o ateliê de televisão, e percebi que, ou seja, eu no outro curso foi muito mais prático, e agora eles explicam-me o porquê disto acontecer, porque é que isto faz assim, porque é que isto faz assim, ou seja, estão-me a explicar jornalismo que eu não tinha. E eu acho que este curso alia muito bem a prática à teórica das coisas, e eu acho que é como se tu visses factos e eles mostram-te a cola que colam esses factos, percebes? Sim, e tu consegues juntar tudo e perceber porque é que aquilo se faz assim. Eu não queria um curso escrito, eu queria um curso onde me permitisse ainda aprender mais e fazer mais coisas à frente de uma câmara ou na rádio. Era isso que eu queria, e eu acho que este curso passou muito bem, ou tem-me passado muito bem isso, mas eu acho que é uma escola que nos prepara muito bem e que essencialmente, mais que preparar, ajuda-nos, esclarece dúvidas que possamos ter, porque nenhum de nós sabe tudo e muitos de nós não vêm de jornalismo. É o meu caso, eu não venho de jornalismo, e eles também têm essa preocupação de referirem muitas vezes, se calhar para quem não vem de jornalismo, percebes, e explicam as coisas. Eu acho que isso é importante.